o Brasil registra em média 5 mortes por dia por causa dessas discussões que começam na rua. E esse é o nosso assunto de agora. Já viveu alguma situação, algum conflito no trânsito? Como é que você fez? Como é que você tem agido hoje? Você se considera o quê? Uma pessoa mais nervosa ou aprendeu a ser mais tranquilo no trânsito? Participa com a gente aqui no nosso WhatsApp, tá? Tá aqui o QR Code. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a Aline Hessel, psicóloga. Obrigada, Aline, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. A gente também recebe aqui, gente, o Julian Hover. Ele é advogado especialista em trânsito, tá? Porque ele vai explicar como é que funciona a lei em situações como essa. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Boa tarde. E a gente também recebe aqui o Carlos Augusto, mais conhecido como Guto. Ele é mecânico, também usa muito trânsito, né, Guto? Boa tarde, seja bem-vindo. Fala com a gente no microfone. Boa tarde. Praticamente todo dia. Todo dia tá indo e vindo, trabalho, é o quê? Trabalho, entendeu? E fazendo corrida de aplicativo, levando minha namorada em casa no final de semana, né? E como é que você lida com o trânsito? Hoje você se enxerga de que maneira? Igual eu lancei a pergunta aqui agora para os telespectadores, para participar com a gente. Você é daquela pessoa que é mais tranquila ou se considera uma pessoa um pouco mais nervosa no trânsito? já fui mais explosivo. Você foi mais explosivo? Como é que você agia antes? Discutia, mandava catar coquinho. Não levava desaforo para casa? Não. E meu pai sempre falou comigo para mim poder prestar atenção, porque eu poderia encontrar alguém que poderia meter alguma coisa na minha cara. E chegou a esse dar um ponto? tiro. Chegou a acontecer alguma situação assim? Que eu me recorde. Não chegou a bater ainda de frente na época, ficar cara a cara numa situação dessa, não? Uma pessoa apontar arma de fogo, não. Mas o que te fez, então, mudar de comportamento no trânsito? Eu vi na situação como é que estava ali, como é que, passados os anos, foi mudando tudo isso daí, as pessoas agredindo, brigando, mortes, né, vendo reportagens, né, o pessoal morrer por causa de bobeira. Né, então eu comecei a me controlar um pouquinho mais. Importante ter esse reconhecimento. Daqui a pouco a Aline Hessel vai falar para a gente, né, sobre a importância da gente fazer essa autoanálise, né, como que a gente se comporta no trânsito. Mas antes, doutor, vamos falar um pouquinho sobre esse caso, né? Numa situação como essa, como é que a pessoa deve agir? Eles não imaginavam que logo adiante o carro estaria ali esperando por eles, né? Como é que essa família pode fazer para se proteger? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Então, situações como essa, né, do dia a dia, a gente sempre orienta que as famílias, que as pessoas, né, ao tomar ali um volante, né, a direção de um veículo, que ela seja o mais tranquilo possível e sempre haja com muita cautela, com muito respeito ao próximo. O que a gente percebe em situações como essa, por exemplo, do condutor, né, que baixa o vidro, que começa a xingar, que começa a querer provocar, querer, né, trazer uma discussão, sempre evitar ao máximo esse tipo de situação para não acabar ocorrendo esse tipo de situação no trânsito. Aline, a gente consegue ter esse autocontrole, igual a orientação que o advogado está trazendo para a gente? Evitar, né? Evitar, ok. Mas depois que chegou no momento que o sangue está ali, ó, fervendo, você está no trânsito, você se acha o dono da razão naquele momento, é possível, Aline? É possível, Roberta. Acho que antes de mais nada as pessoas compreenderem que todos nós, seres humanos, temos a capacidade de desenvolver qualquer habilidade. Mas isso não significa que seja fácil e muito menos que não vai exigir um esforço da pessoa com relação a isso. Esperar que o sangue ferva, que a pessoa fique descontrolada e aí se controle é mais difícil. A ideia é, antes de qualquer situação, a gente, de alguma forma, prever na nossa mente. Então, vou sair de carro agora. Claro, ter um controle pessoal. Então, não briguei com o marido, não briguei com a esposa, estou tranquila. Se acontecer qualquer situação que altere o nosso emocional, não é uma boa pegar o carro. Mas digamos que está tudo bem, mas ainda assim a gente colocar na nossa mente, se acontecer qualquer problema, se eu encontrar qualquer situação desafiadora no trânsito, é para eu manter a calma. É como se a gente prevesse, antecipasse uma situação ruim e já traçasse uma estratégia na nossa mente para tentar, de alguma forma, ter esse controle, né? Então, é importante a gente saber que, se acontecer qualquer coisa, se eu encontrar um ladrão na rua e ele pedir o celular, dá o celular. Se eu encontrar com alguém na rua e a pessoa começar a brigar comigo porque quer passar na minha frente, deixa passar na frente, né? A gente tem que saber como nos cuidar. Como é que você é no trânsito? Você se
olha, você se enxerga, você se avalia de que maneira? Uma pessoa um pouco mais explosiva ou uma pessoa mais calma? Porque a gente está trazendo um caso em que houve uma discussão em André Carlone aqui na Serra, e logo adiante, o motorista estava esperando pela família de trás, já armado. E aí atirou, esse disparo pegou no braço de uma jovem que tem uma filhinha, imagina se isso pega nessa bebezinha de 1 ano e 6 meses, misericórdia. Ou então o condutor do veículo, que é um idoso. Aline, como é que a gente se avalia, hein? Olha, Roberta, eu colocaria, de forma bem resumida, 2 pontos para se ficarem atentos. Um é o comportamento agressivo, pessoas que têm o pavio curto, que se vê muitas vezes não conseguindo não levar desaforo para casa, né? Então, essas pessoas ficarem atentas, todos nós fazermos essa avaliação, essa autoavaliação e ir buscar estratégias para ficar tranquilo no trânsito. Mas também pode ter um segundo perfil, que são pessoas impulsivas. Não necessariamente pessoas agressivas, mas pessoas que têm dificuldade de controlar os próprios impulsos e que, diante de situação em que as emoções são alteradas, têm uma grande dificuldade de controlar ali, seja uma fala agressiva, seja um comportamento agressivo ou uma atitude agressiva. Então, é importante também as pessoas se olharem. Tanto tem um perfil agressivo e como permanecer o mais tranquila possível, ou eu sou uma pessoa impulsiva, que tenho dificuldade de controlar os meus impulsos, então em que situações eu tenho essa dificuldade e como tentar controlar isso. E, principalmente, não andar armado, né? Que isso é uma coisa muito importante para a gente não está falando aí o carro como uma ferramenta, né? Como algo que possa prejudicar a vida de alguém, mas a pessoa tirou uma arma de dentro do carro, né? Então, isso por si só, eu acredito que já esteja errado, né? E aí não tem o controle realmente do que vai ser feito. Já que a Aline já tocou nesse assunto, doutor, e aí, como é que fica a situação dessa pessoa? Então, esse é um caso, Roberta, que precisa ser realmente analisado, investigado, né? Até porque para saber se esse condutor, se essa pessoa, ela tinha o registro dessa arma, se ele tem ali, se essa arma é legalizada, se ele teria realmente autorização para estar armado naquele momento, né? Se ele tem esse porte, né, dessa arma. E, assim, você vê que ele tem ali esse objeto, essa arma, e também não tem um controle sobre essa arma. Que uma simples discussão no trânsito, uma simples fechada, houve, né, pelo que nós verificamos aqui na reportagem, que a família deu passagem para ele, mas não bastou. Simplesmente ali uma fechada, né, uma besteira, ele já foi capaz de sacar a arma e atirar. Né? Não foi nenhuma questão de ameaça, foi mesmo uma tentativa. Né? Então, ele, ao atirar, você vê que ele não tem o mínimo do controle possível até para ter uma arma nessa situação. Se a pessoa está ali no trânsito e aí houve uma discussão, a pessoa sacou uma arma, o que a pessoa pode fazer numa situação dessa? Igual eu até contei, né, em outro momento, a gente já recebeu aqui uma participante que relatou o seguinte: ela estava no trânsito e tinha uma van escolar lotada de criança e começou um bate-boca com a motorista da van lotada de criança e essa outra motorista em outro veículo. E ela falou: gente, aonde que eu denuncio isso? As crianças atrás estavam assustadas. Situações como essa, assim, imediatamente chamar as autoridades, ligar para o 190, ligar para a polícia, relatar o ocorrido, né? Relatar o que está ocorrendo, relatar o que foi observado, a cena que está sendo, né? O que está ocorrendo ali naquele momento. E a pessoa, diante de uma arma, às vezes, no calor do momento, ela nem vê, né? Ela nem viu como a vítima, né, ela relatou ali. Quando ela viu, ela já estava sangrando e tudo mais. Então, às vezes, ela nem teve ali no calor do momento a visibilidade daquela arma, daquele porte ali por parte do cidadão. E a gente nunca sabe, né, se a pessoa tem coragem ou não de agir, o que vai acontecer. A gente não sabe quem é o outro, então, na dúvida... Na dúvida, sempre ligar para a polícia, tentar se proteger ao máximo, até porque está diante de uma arma, né, então não sabe, mas, assim, buscar sempre o contato imediato com as autoridades, com a polícia. Tem aqui já comentários, tem gente dizendo: eu acho que a paciência tem que estar acima de tudo. Outra pessoa diz: boa tarde, Robertinho, infelizmente nós temos que dirigir para a gente e para os outros também. Tem outra pessoa falando aqui: boa tarde, Roberto, eu moro no bairro Nova Carapina. Há alguns anos atrás houve uma discussão de trânsito no bairro Barcelona, o cara perseguiu meu vizinho até o bairro Nova Carapina e acabou matando ele com pé de cabra de dia, para todo mundo ver. Ou seja,
isso vai se arrastando, isso vai se arrastando. Inclusive, você lembra dessa história? Em outubro de 2023, nós mostramos o caso do frentista, o Leandro Assis Ferreira, de 28 anos, assassinado depois de uma briga no trânsito, lembra? O Leandro, gente, ele parou o carro para reclamar de uma fechada, que ele tomou enquanto ele dirigia. Aí os ocupantes do outro carro atiraram nele no meio da avenida. A vítima levou 5 tiros nas costas. 3 suspeitos de participação no crime estão presos. Esse caso também aconteceu na Serra, tá bom? Vamos ver aqui com o Guto como é que ele faz hoje. Ele criou uma estratégia interessante para que ele consiga lidar com essas situações, porque não tem como, né? A gente não tem sangue de barata, né, Guto? Não. Como é que você lida, então, para conter os seus ânimos? Eu seguro e começo a esbravejar comigo mesmo. E minha namorada que sofre atrás. Ela tá na garupa. Aí eu começo a falar, tá vendo só o que esse cara fez aí? Olha só, vê se pode uma coisa dessa. Até sinto muito e falo que, né, que o motorista capixaba, no meu ver, é o mais mal educado que existe no trânsito. Por quê? Dirige de qualquer jeito, não dá seta. Se ele vê um comboio, ele se enfia dentro do comboio, né? Faixa de pedestre, eles não respeitam, muito pelo contrário, eles aceleram, né? Quer andar de qualquer jeito, está sempre apressado. Isso é o reflexo do que a gente é na vida, Aline? Pode ser sim, Roberta. A gente pode ir no carro, não sei se vocês já viram aquele desenho até do Mickey, né? Que o Pateta se transforma num monstro. Mas geralmente é comum a gente ver um padrão. Pessoas que são mais agressivas tendem a ter um comportamento mais agressivo no trânsito. Pessoas que são mais impulsivas tendem a ter um comportamento mais impulsivo no trânsito. Então, é importante a gente parar para analisar, para nos olhar. E aquela frase de que muitas vezes é melhor a gente ter paz a ter razão, vale muito a pena, né? Porque diante de situações de conflitos de trânsito que não vão levar a lugar nenhum, você simplesmente ter razão porque deu à frente ou não deu à frente, saiu primeiro ou não saiu primeiro, se é a regra de trânsito ou não é a regra de trânsito, ter essa razão, ir em busca dessa razão, pode ter consequências, como a gente está vendo nesse caso, de levar até quase a própria vida por conta disso. Olha só, tem um comentário aqui da Vitória Mello, ela disse pra gente lá no Facebook, achei bem interessante. Ela fala, Roberta, eu mudei muito, eu discutia no trânsito, até que um dia um motoqueiro tentou me agredir. Daí passei a me conter mais. Não brigo no trânsito. Eu procurei uma psicóloga e mudei muito. Olha que bacana esse reconhecimento, né? Essa autoanálise e essa busca de ajuda que ela precisou, né? Ela realmente está aqui falando, dando relato que ela mudou. Tem outra pessoa falando aqui, olha, tenho até medo, pois eu sou bem nervosa no trânsito, mas eu estou me controlando, pois hoje está muito difícil, né? Dá até medo, não tenho coragem de fazer nada, mas xingo. E tenho medo do outro condutor vir fazer algo comigo, né? Mas são pessoas que a gente está provocando essa discussão. Fala, Guto. Teve um dia desse que eu estava voltando do serviço, eu estava na usina lá na Celó, a mulher ela saiu do posto de gasolina e entrou na Norte Sul. Aí eu só cheguei e falei com ela, falei, poxa, presta atenção do jeito que você sai. Olhar, porque eu já estava me aproximando e ela, já que ela saiu do posto, ela entrou. E na subida da terceira ponte eu vi uma situação na minha frente, assim. Eu do lado, na faixa da direita, o carro e uma moto. O cara meteu o pé no retrovisor do carro, começou a discutir com o motorista, não sei se era um homem, se era uma mulher. Aí quando ele saiu, ele meteu o chute no retrovisor e saiu igual um louco. Né? Então, quer dizer, você foi no diálogo com a mulher, não é isso? E a outra pessoa, aí logo adiante você viu um caso de uma pessoa impaciente no trânsito. Ela com o vidro fechado, eu falei com ela, né? Falei para ela poder prestar atenção. Aí, acho que uns 2 dias, não sei, eu vi essa situação de um rapaz na moto chutando o retrovisor. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi as coisas quando vão acontecer, eu falo assim, ó, não, desculpa, com vidro fechado, desculpa. A gente aprende que é melhor deixar passar. Essa é a melhor maneira da gente lidar com essas situações, né? Tem outra pessoa aqui dizendo aqui, olha, primeiro, que né, o motorista que anda com arma dentro do carro, será que isso já está demonstrando a maldade, né? Já que eu possuo em mente uma arma com ele, né?
Porque a gente pensa o quê? Primeiro que não era para ser isso, não poderia estar armado, né? Exatamente o ponto que a gente já tocou aqui agora. Exatamente. Então, assim, em relação a esse caso, né, o que deve ser feito aí é a investigação para saber se esse condutor, se esse motorista, ele de fato tinha essa autorização para portar uma arma de fogo dentro do seu veículo, né? Então, é crucial, é super importante que tenha a investigação e, com certeza, ela já está em andamento. Para buscar essas orientações, para buscar essas informações, até porque isso também, juridicamente, pode qualificar ainda mais essa situação aí desse crime, né? A Iris, de Cariacica, fala: eu já fui muito explosiva no trânsito, eu discutia por qualquer coisa, mas hoje eu estou mais tranquila, pois vejo muitos casos, né? Porque por nada várias pessoas perdem a vida. Mesmo com razão, eu evito brigas para não gerar um transtorno maior. O Evandro de Vila Velha fala: o grande problema é a impunidade, leis brandas para o trânsito no Brasil. Muitos casos a vida é banalizada. Já que o Evandro tocou nesse ponto, né, é importante que a gente veja casos como esse com desfecho, que a imprensa noticie, porque não pode ficar assim no ar. O que muita gente fala, o que existe até um ditado, né, que fala que quer matar alguém, pega um carro, porque justamente às vezes a gente não vê a justiça acontecendo, ou então demorando a acontecer, porque a gente não vê essa resposta. Aí traz essa sensação de impunidade, né, doutor? Sim, traz essa sensação, sim, de impunidade. O que a gente percebe, né, a investigação, ela tem todo um desdobramento, né, onde vai ser apurado, né, o Ministério Público vai oferecer denúncia e tudo mais. Em situações como essa, por exemplo, a gente percebe, né, que é um homicídio tentado, né, qualificado, inclusive, até pelo fato de que era um idoso que estava na condução do veículo, tem uma bebezinha também, né, dentro do carro, e também por um motivo fútil, né, por um motivo torpe, realmente uma tentativa de homicídio por uma besteira no trânsito, vinda aí de uma explosão, né, que não deveria ocorrer, e isso juridicamente, né, um crime desse, pode chegar aí, no caso de homicídio, até 30 anos, né, de cadeia. Então, é importantíssimo que as pessoas, ao sair, como a doutora falou aqui, me mencionou, elas façam uma autoanálise antes de pegar, né, um volante. Porque, embora o carro não seja, né, propriamente considerada uma arma ali, ela né, se torna uma arma, principalmente na mão de pessoas que não tem aí um autocontrole, um controle emocional. Olha, tem outro comentário aqui, uma pessoa diz: eu sou um rapaz bem explosivo, antes já cheguei a sair chutando retrovisor, estando de moto, né, por me fecharem ou falar alguma coisa que eu não gostei, mas hoje eu prefiro 1000 vezes sair de Uber para não ter que me estressar com o trânsito. Deixo isso para o motorista de aplicativo. Cada um vai criando a sua estratégia, né? Tá vendo? O Guto trouxe o relato dele, que ele fala a namorada dele que escuta, né? E ela com certeza agradece também no sentido de que de não te ver nervoso, de externando isso, né, a ponto de causar uma briga no trânsito. Também tem um comentário aqui de uma pessoa que é de Minas Gerais e falou que dirige aqui no Espírito Santo há 4 anos e escutou um rapaz, né, falando, ele falou que dirige há 30 anos, passou raiva no trânsito. Como é que é? Igual no Espírito Santo, ele está concordando com você, falando que o povo daqui é muito mal educado para dirigir. É uma pessoa lá de Minas Gerais falando, Guto. Outra pessoa também fala que as pessoas no trânsito precisam respeitar também os veículos de emergência, as ambulâncias, viaturas, né, de segurança pública, etc. Esse é o comentário do Brian, de Cariacica. E tem, para a gente finalizar, uma pessoa perguntando: esse criminoso, nesse caso aí, pode continuar dirigindo? Então, tudo vai depender, né, da investigação, mas o juiz ele pode suspender a carteira dele, né? Além disso, até por uma questão de uma infração administrativa mesmo, ele pode sofrer, sim, uma suspensão automática da CNH por uma arrancada brusca, uma ameaça no trânsito. Então, sim, ele pode ter a carteira dele suspensa, sim. Perfeito. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Guto. Vai tranquilo de volta para o trabalho, viu? Dá um abraço lá na chefia que liberou o Guto para participar com a gente, um telespectador. Tá vendo? Você, obrigado, telespectador, também pode participar com a gente aqui. É só comentar com a gente ao vivo nas participações, depois nos comentários a gente entra em contato, convidando para vir um dia no programa. Roberta,
Estava pensando mais cedo, né, sobre essa questão. Às vezes a gente está certo e melhor pedir desculpa. Pedir desculpa não é sinal que você é submisso, mas sim um sinal de sabedoria. Com certeza, é isso aí. Fica, então, essa super dica do Guto. Obrigada, doutor Juliano. Obrigada também, Aline Hesser. Um beijo, boa semana pra gente, viu?